Nós estamos felizes por estarmos aqui nessa noite. Como disse o pastor José Alves, de barriga cheia, né? E louvamos a Deus por essa oportunidade. Tivemos um louvor abençoado. Amados, nós estamos aí caminhando na reta final, né, para a virada de ano. Faltam aí, se nós contarmos de hoje até o dia 31, 6 dias. 6 dias. E até aqui o Senhor tem nos mantido de pé. Jó capítulo 33 fala assim: o Espírito de Deus me criou, e o Espírito de Deus me mantém com fôlego. Então, se nós estamos aqui nessa noite, nós estamos porque o Senhor tem nos permitido o fôlego de vida, e nós louvamos a Deus por isso. Você pode aplaudir o Senhor por esse momento? Olha para o lado aí, olha para você. Deus manteve você de pé esse ano. Isso é maravilhoso, amados. Ontem nós tivemos uma reunião familiar, e tem aquele momento que a gente fica ali, Deus permite isso, né, pastor Zé Alves? Você fica ali sozinho, entre aspas. Aí o Espírito Santo te mostra, né, como Ele foi generoso, como Ele foi bondoso, como Ele tem cuidado de nós. A sua palavra tem se cumprido em nossas vidas, né, pastor Ivanildo? Deus é bom e o diabo não presta. Queridos, o tema da palavra nessa noite, eu gosto muito dessa palavra. 2 Coríntios capítulo 4, verso 13, se você quiser me acompanhar aí. E eu tenho ministrado aquilo que eu tenho vivido. E eu confesso aos irmãos que nesses últimos principais 4 ou 5 anos, eu tenho aprendido de fato a viver pela palavra, declarando a palavra, verbalizando a palavra. E se não fosse a palavra de Deus, eu digo com toda certeza aos irmãos que eu não estaria aqui nessa noite. Talvez você não estaria aqui nessa noite. Nós vamos aí para quanto tempo de pandemia? 2 anos e meio? Caminhando para 3, né? Caminhando para 3 anos. Eu me lembro que no início, mesmo no decorrer de todo aquele processo que estava acontecendo, a mídia atacando um terrorismo louco, as pessoas se desesperando, nós como igreja, de fato, nós nos posicionamos como homens e mulheres de Deus, mesmo contra todas as circunstâncias contrárias. Eu me lembro que o pastor Eudes me chamou, algumas vezes o pastor Zé Alves, todos os pastores, para nós gravarmos um pequeno vídeo falando da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos dá ânimo, ela nos dá coragem, ela nos dá esperança, ela nos dá vida, ela nos dá autoridade, ela nos dá a certeza de que independente dos dias aos quais nós estamos vivendo, nós teremos dias melhores. A palavra de Deus nos dá essa garantia. E aqui no capítulo 4 e verso 13, deixa eu ver se é isso. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Diga fé. Diga mais forte, fé. Como está escrito, cri. Por isso eu falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Você pode dizer comigo, eu cri, por isso falei. Queridos, o pastor Zé Alves disse nessa noite que o nosso dízimo, a nossa oferta, e eu creio, estou ligado com ele, na mesma concordância, no mesmo espírito, de que o dízimo e a oferta são sementes. E eu tenho batido na tecla sempre que eu tenho oportunidade, não somente aqui, mas por onde eu tenho a oportunidade de falar, seja no meu trabalho, seja no momento de lazer, seja no momento de reunião familiar, eu também digo que palavras também são sementes.
Diga para o seu irmão, palavras são sementes. Querido, tudo que nós vivemos no decorrer de nossas vidas, e muitas vezes é decorrente daquilo que nós falamos ou deixamos de falar. Com as nossas palavras, com aquilo que nós declaramos, aquilo que nós verbalizamos, nós temos o poder de construir, mas também de destruir. Nós temos o poder de abençoar e também amaldiçoar. Me vem à memória que agora o Espírito Santo nos traz, eu me lembro da minha esposa quando estava grávida, da nossa primeira filha, Mariana. Eu declarava, falei assim, os meus filhos terão outra nacionalidade. Sim ou não, amor? Eu orando no Brasil, porque eu morei fora, eu gosto, morei nos Estados Unidos, estive na Europa, e nós declarávamos isso no ventre ainda da minha esposa, e nós estamos declarando, se o nosso filho, ele terá cidadania brasileira, e terá também cidadania europeia ou americana, sim ou não, meu amor? Queridos, e eu fui declarando as palavras, e ela em concordância comigo, diga assim, crie, por isso falei. E aproveitando a oportunidade, deixa eu te dizer algo forte, não declare ou não verbalize aquilo que você não quer ver manifesto na sua vida, ou na vida de outro. Você pode dizer isso comigo? Não, diga para o seu irmão assim, não declare ou não verbalize aquilo que você não quer ver manifesto na sua vida ou na vida de outro. Queridos, pois eu quero te dizer que porque mais dias ou menos dias, aquilo que você fala, sendo cristão, conhecedor da palavra de Deus, vai acontecer. Quantos creem, digam amém. Se você declara palavra de derrota, eu quero te dizer nessa noite, com a maior sinceridade do mundo, que você vai ser um derrotado. Agora, se você declara palavras de que você, como diz a Bíblia Sagrada, que em Cristo Jesus você é mais do que vencedor, você será mais do que vencedor. A palavra de Deus te dá essa garantia, ela te dá essa ousadia, mesmo no meio das tempestades. Nós cantamos aqui que Ele é a âncora do mar, e eu vou te dizer, enquanto estava ali, Deus ministrou ao meu coração, pastor Evanildo, quantas vezes nós estamos passando por uma tempestade, por vendavais, por tormentos, que parece que vai arrebentar tudo, mas então nós nos recorremos a palavra de Deus, que se torna uma âncora, que nos firma e nos posiciona na rocha verdadeira, que é Cristo Jesus. Deixa eu dizer para você, faltam apenas 6 dias para encerrarmos o ano de 2022. Deus tem te mantido de pé até aqui, e eu vou te dizer algo mais forte ainda, porque Deus tem propósito na sua vida. O que não aconteceu no decorrer desses 12 meses, Deus pode fazer no decorrer desses 6 dias. Quantos creem, digam amém. O que não aconteceu, pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã, mas coisa é fato, vai acontecer um milagre na sua vida, em nome do Senhor Jesus. E falando a respeito de declarar o poder da palavra de Deus, os irmãos muito bem sabem que eu amo pregar dentro do livro de Gênesis. É um dos livros que eu mais amo na Bíblia, porque ali, ele conta tudo o que vai acontecer para frente. É o Logos e Deus revelando o Rema no nosso espírito. Diga glória a Deus. E nós temos um exemplo tão claro disso, que quando a Bíblia diz, deixa eu pegar aqui, certa vez, eu creio, porque está escrito lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, que a terra era o quê? Sem forma e vazia. Eu creio que Deus olhou ali, a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Ok, a terra estava criada. Sim ou não? Está escrito, no princípio criou Deus os céus e a terra. Acabou, é fato. E a terra era sem forma e também vazia. Ele viu que a terra estava sem forma e estava vazia, e que também havia algo, e que havia trevas sobre a face do abismo. E há algo mais interessante, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas.
Algumas vezes nós também, aplicando isso na minha, talvez na sua vida, na vida de alguém que você conhece, talvez esteja passando pela mesma situação. Porque, queridos, eu digo com bagagem própria, chegou vezes na minha vida, principalmente no momento outrora, antes de Jesus me encontrar, que eu estava no mundo das drogas, totalmente perdido, um homem vazio e sem forma, e trevas habitavam em mim. Oh Senhor, louvado seja o teu santo nome, pela tua bondade e a tua misericórdia. Eu já contei algumas vezes, eu estou falando a respeito do poder da palavra declarada, criei, por isso eu falei. Vim para Goiânia, nunca tinha ouvido falar do Evangelho, pastor Evanildo. Mas é tão interessante a maneira, às vezes nós queremos ditar para Deus como eu quero que as coisas acontecem. Eu oro pensando que Deus vai fazer dessa maneira e quero que Deus faça dessa maneira. Eu me lembro que eu me cheguei aqui em Goiânia, nós casamos em 1995, acertei? Estou garantido. Queridos, eu cheguei em Goiânia em 1993. Eu vim com o intuito, não se assustem com o que eu vou falar, mas eu vim para praticar o mal com um homem que havia me feito mal. Eu vim para isso. Eu vim com isso no meu coração. Porém, eu ganhei aquele Novo Testamento cinza. Vocês lembram do Novo Testamento cinza que os Gedeões distribuíam? Eu ganhei aqui, nem me lembro aonde eu ganhei aquela Bíblia, que é só o Novo Testamento e tem os Salmos no final. E eu morava na roça. E eu comecei a ler aquilo. E eu comecei a ter uns sonhos que eu nunca tive na minha vida. Eu me lembro de certa vez, pastor Salomão, um cara idólatra, que não conhecia nada, gostava de um centro de macumba que vocês não fazem ideia. Comecei a sonhar, depois eu fui entender, quando Jesus me salvou. Eu sonhei com as pessoas subindo, e eu ficando naquele desespero, naquela loucura, e eu não conseguia subir, eu tentava agarrar as pessoas que estavam subindo, e eu não conseguia, eu ficava. E no meu pensamento, que a gente, criado no interior, lobisomem, mula sem cabeça, esses bichos tudo doidos. Tinha isso ou não tinha, pastor Salomão? Tinha ou não tinha, pastor Zé Alves? Apareceram uns negócios esquisitos. Eu falei que era lobisomem. Mas depois que eu me converti, eu entendia que eram demônios. A igreja sendo arrebatada, e os que não estavam com Cristo ficando, um desespero, uma loucura total. Cheguei em Goiânia, lendo o Novo Testamento, usando entorpecentes e lendo. Fui morar no fundo de uma casa, em um barracão, de um cômodo só. Barracão, não pode nem falar barracão, um cômodo só. O banheiro era coletivo, umas 15 pessoas. Mas lá na frente morava uma mulher do ciclo de oração. Eu fui cair nesse lugar. Deus me jogou lá. E no meio de tudo aquilo, ela falava para mim assim, já depois de uma amizade, ela falava assim: você vai ser um obreiro. Eu nem sabia o que era obreiro. Eu me lembro que certa vez ela falou essa palavra, creio, eu criei, por isso estou falando. Eu creio que nessa noite, Deus está mudando a história de pessoas aqui nessa noite. Eu creio que o que não aconteceu no decorrer desses 12 meses, está acontecendo a partir de agora, porque nós estamos declarando a palavra de Deus sobre a sua vida. Diga assim: eu recebo em nome de Jesus. Queridos, enfim, Deus me salvou, mas voltando para cá, muitas vezes nós estamos assim também, sem forma, vazio, e as trevas parecem que querem nos cercar, querem nos aprisionar, querem nos cegar, para não permitir que nós vejamos a palavra, aquilo que Deus tem para mim e para você. Diga assim: criei, por isso falei. Queridos, então Deus viu tudo o que estava acontecendo, era um estado caótico, sim,
Não havia organização nenhuma, segundo os teólogos, e pelo que nós lemos, não tinha organização. Tudo estava fora do lugar. Não tinha nem luz. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Deixa eu dizer algo para você. Talvez você está passando por um momento que tudo que você consegue enxergar é escuridão. Portas fechadas. Olha para mim, deixa eu dizer algo para você. Eu não vou dizer que o Espírito Santo está pairando sobre você, mas ele está dentro de você. Diga glória a Deus, aleluia. Todos podem pensar que está tudo perdido, mas deixa eu dizer algo para você. Na verdade já está tudo ganho, porque Cristo ganhou lá na cruz do Calvário. Aplauda o Senhor bem forte, igreja. Aleluia, aleluia. E muitas vezes o inimigo de nossas almas, como bem leu o pastor aqui nessa noite, ele veio com 3 objetivos e ele cumpre esse objetivo. A sua missão: roubar, matar e destruir. Primeiro ele tenta roubar a nossa paz. Depois ele quer destruir tudo que tem à nossa volta. E por fim, ele quer nos matar. Porém, logo após, a Bíblia diz, como disse o pastor José Alves, eu acho que ele leu o meu texto. O Espírito, né? Olha, deixa eu dizer para você, irmãos, está difícil? Está complicado? Você não viu uma luz do túnel? Deixa eu dizer para você, Jesus veio para que você tenha vida e a tenha em abundância. Tudo o que nós estamos passando, o inimigo, não se engane, queridos, ele luta contra mim e contra você. Livro de Efésios, no capítulo 6, é muito bem claro que a minha luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados. É contra essa turma aí que não vale nada. Aí muitas vezes nós só precisamos seguir o exemplo do Pai. O Pai olhou, viu, aí o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas, havia trevas, havia vazio, havia caos, não havia forma. Porém a Bíblia diz que Deus disse: haja luz. Haja luz. Feche os teus olhos por um breve tempo. Imagina essa situação agora que você está vivendo. Talvez só precisa dizer essa palavra: haja luz, porque você é luz, e o Espírito de Deus faz morada dentro de você. Diga assim: eu sou luz. Agora diga assim comigo: haja luz em todas as áreas da minha vida. Diga assim: na minha saúde, nas minhas finanças, nos meus projetos, na minha família. Diga forte assim: haja luz, a luz de Deus. Diga assim: que coloca tudo em ordem para a glória de Deus. Amados, e a Bíblia diz que Deus, agora voltando para cá, crie, por isso eu falei. Os irmãos estão entendendo? Digam glória a Deus. A minha vida, ela foi mudada, porque alguém declarou as promessas de Deus na minha vida. Alguém que não era do meu sangue, alguém que não era nem de longe meu parente, mas declarou, pastor José Alves, a palavra de Deus sobre a minha vida, e o milagre se manifestou. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. Então eu tenho que aprender com meu pai, de que para que as coisas aconteçam no mundo espiritual, no mundo físico, eu tenho que declarar, eu tenho que verbalizar, eu tenho que profetizar, eu tenho que falar o que a Bíblia diz que eu sou, o que a Bíblia diz que eu posso. A nossa vida, ela pode ser transformada a qualquer momento, a partir do momento em que eu declaro a palavra de Deus. Então veja bem, se o próprio Deus declarou para poder ver, sim ou não? Ele falou, e disse Deus: haja luz, e houve luz. E a Bíblia diz que depois que ele fez a luz, o que a Bíblia fala que aconteceu? E viu Deus que era bom. É bom, é bom.
bom servir a Deus. Ele nos deixou esse exemplo. Eu me lembro também, eu anotei aqui, quantos se lembram quando Jesus estava no mar de Tiberíades? Houve a multiplicação milagrosa, né? Foi a dos peixes, né? A pesca milagrosa, foi isso? Acho que foi isso mesmo. Deixa eu ler aqui. Se você quiser me acompanhar, Mateus capítulo 14. Isso mesmo, a multiplicação dos pães e dos peixes. Eu não vou ler todo o texto, mas o fato é que Jesus, ministrando a palavra, ele se recolheu para orar por um determinado tempo. Os seus discípulos foram ao alto mar, o mar de Tiberíades, ou o mar da Galileia, que na verdade, amados, não é um mar, é um grande lago de água doce, mas se chamava, toda porção grande se chamava mar. Veja bem, quando se declara a palavra, a Bíblia diz que certa hora, os discípulos estavam já em alto mar, 4 ou 5 quilômetros, ou 6 quilômetros para dentro. De repente eles viram algo andando por sobre a face das águas, e eles entraram em desespero. É um fantasma, é um espírito. Jesus, não, se acalmem, sou eu. E tinha que ser Pedro, né? Sempre atirado, afoito, mas um homem ousado. Admira a ousadia do apóstolo Pedro. A Bíblia diz que Pedro disse assim: Senhor, se fores tu, diga que eu vá ter contigo. O que aconteceu? Jesus também libera uma palavra, diz: vem. Diga assim: vem. Jesus liberou a palavra: vem. Como disse, vem que o resto é comigo. A palavra foi liberada. Cabe a mim agora praticar o que foi liberado para mim, e eu vou andar sobre a face das águas. Quantos creem, diga amém. Amados, e Pedro pegou aquela palavra, e a Bíblia diz que ele andou sobre a face das águas. Eu não sei quantos metros, eu não sei quantos passos ele deu, mas o fato é que a Bíblia diz que ele andou sobre as águas. Mas a Bíblia também diz que, isso aplicando para nós, muitas vezes também, nós recebemos o vem de Deus, ou vai, ou ide, e no decorrer da caminhada acontece o que aconteceu com Pedro. Ele ouviu o vento, e venta, viu? Pensa num lugar que venta, e venta muito, um vento. Creio eu, isso comigo, talvez as águas começaram a bater nos seus pés, ou começou a molhar sua roupa. Ele tirou o foco de quem realmente deveria estar focado. Ele observou o vento, aplicando para nós, ele começou a olhar as dificuldades. Querido, toda vez que eu olho para as dificuldades, eu naufrago. Todas as vezes que eu olho para o homem, eu vou naufragar. Todas as vezes que eu colocar minha expectativa no homem, eu vou me decepcionar. Eu vou naufragar, eu vou afundar. Quando eu colocar o meu casamento na esperança de um homem, eu vou naufragar. Quando eu depositar a minha confiança no dinheiro, eu vou naufragar. Pedro olhou as circunstâncias e a Bíblia diz que ele afundou. Diga assim, afundou. E isso acontece com nós também, no decorrer da nossa caminhada. Já aconteceu comigo, amados. Mas eu fiz como Pedro: Senhor, socorre-me, tem misericórdia de mim. Amados, mesmo assim, em meio à minha pequenez, e mesmo às minhas falhas, talvez falta de fé, se eu clamar por Ele, ainda que eu esteja afogando, vem cá, pastor, faz favor, senhor. Ainda que eu esteja afogando, vem cá, Pedro, faz o papel de Pedro. Jesus vem, segura pelo braço e me traz para cima. Sobe aí, pastorzão, vamos embora. Aleluia, é assim que Jesus faz conosco, amados. Você pode estar afogando, você pode ter olhado para as circunstâncias contrárias, mas se você clamar por Ele, Ele vai pegar do lado seu, no seu braço, vai te abraçar e vai dizer: em mim você é mais do que vencedor. Aplauda o Senhor bem forte, igreja. Obrigado, pastor. Queridos, esse é o Deus que nós vivemos. É interessante que Jesus não o condenou, mas Jesus o salvou. Vem cá, meu filho,
Preocupa não, o vento é forte, a tempestade é forte, as águas estão batendo no seu pé, mas eu sou contigo assim. Aleluia. Diga assim: Deus é bom e o diabo não presta. Profetize a palavra de Deus sobre as suas vidas e o milagre vai acontecer. Verbalize, declare, mesmo contra as circunstâncias. Pastor, eu vou entregar para o senhor já já. Está 7h15. E vamos falar de Pedro novamente. Queridos, eu estou fazendo isso. Eu estou apaixonado na vida do apóstolo Pedro. Ele foi um cara muito intenso. Em tudo que o apóstolo Pedro fez, ele foi intenso, pastor Evanildo. Intenso. Vamos lá. Lucas capítulo 5. E como sempre, se nós fôssemos falar de Pedro aqui, teríamos que ministrar um seminário. Lucas capítulo 5, versículo 4. Esse aqui que foi da pesca maravilhosa, da grande pesca. A Bíblia diz que Jesus chegou, eu vou ler aqui. E aconteceu que, apertando o versículo 1, a multidão para ouvir a palavra de Deus, diga palavra de Deus. Queridos, o povo se aglomerava para ouvir a palavra de Deus, porque ela traz bálsamo, ela traz esperança, em meio às tribulações, a esses dias incertos, a palavra de Deus nos traz esperança. O pastor Zé Alves falou que independente de quem governar, quem nos governa é Cristo. Você vai ser próspero de qualquer maneira. Versículo 1, e aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando suas redes. Dá para nós cantar essa? Dá. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. Preste atenção aqui, olha para mim aqui, depois nós vamos continuar. Jesus ministrou a palavra, depois virou para Pedro: faze-te alto mar e lança as vossas redes. Querido, tem gente que quer sentir para acontecer, tem que acontecer para poder sentir, independente se você está vendo ou não está vendo, se está tendo ou não está tendo sinais, o importante é lançar a rede. Lançar a rede é lançar a palavra. Volta comigo aqui, versículo 5, e respondendo, sempre o Pedro, amados, e respondendo Simão disse-lhe: mestre, olha o argumento do homem, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Amém, queridos? Você já observou que algumas vezes nós ouvimos um não e já recolhemos a nossa rede? Sim ou não? Às vezes o vento bate forte, eu já recuo. Fico igual que tartaruga, assustada, eu recolho tudo para dentro da minha casa. Fico todo recolhido, sem ação, imóvel, inerte. E tudo que Jesus fala é: lança a rede. E o apóstolo ainda tentou argumentar com ele, pastor Evanildo: Senhor, é o seguinte, eu sou um cara profissional, eu pesquei a noite todinha, eu tenho quantos e quantos anos de pesca, eu sei onde está o peixe. Ah, mas ele era profissional, camarada. Porém, queridos, aí que nós tiramos uma grande lição, é você crer na palavra, mesmo quando a sua carne diz não, mesmo quando a sua mente quer ir ao contrário, você tem que crer na palavra. Senhor, tudo bem, trabalhamos a noite toda, não pegamos nada, eu sou um cara profissional, a minha equipe é muito boa,
Mas como o Senhor está mandando, eu vou lançar as redes. Quantos vão lançar a rede aqui nessa noite? Diga glória a Deus. É noite de lançar redes. É noite de profetizar. É noite de declarar. Vamos ver o que aconteceu? Mais uma vez aqui. Mas porque eu mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. E rompia-se-lhes a rede. Queridos, sobre a palavra do mestre, creio eu que ele estava desanimado, né? Pegou nada, mas meio desanimado. Ele obedeceu a palavra do mestre, lançou as redes, e o milagre aconteceu. A palavra de Deus para você nessa noite: não desista, lance as redes, mesmo quando todos dizem não, quando todo vento é contrário, ainda que a água esteja batendo nos teus pés, o vento soprando contrário, lance as redes. Lance as redes, você vai prosperar sobre a palavra de Deus. Quantos creem, diga amém. Pastor Evanilson, pode subir aqui já para nós começar? Queridos, como eu disse, com aquilo que eu falo, ou eu abençoo, ou eu amaldiçoo. Tem pessoas que têm a mania de uma autocondenação. Pensam talvez que pelo fato de errarem, terem errado, terem pecado, feito algo errado, o Senhor lhes virou as costas. Eu me lembro na verdade agora, quando Adão pecou contra Deus. Você sabia que no jardim do Éden a graça já estava sendo anunciada? Quando ele se escondeu, que ele descobriu que estava nu, e Deus o chamava: Adão, onde tu estás? Claro que Deus sabia onde Adão estava. Foi Deus que criou tudo, formou aquele belo jardim, o colocou ali. Mas Adão não deu a resposta que Deus queria ouvir. Ele disse: Senhor, eu estava nu, e eu me escondi da tua presença. Creio eu, junto com muitos estudiosos da Bíblia, que Deus queria ouvir de Adão: Senhor, eu pequei. Porque a Bíblia diz que Deus não resiste um coração contrito e quebrantado. Senhor, eu pequei, eu errei. Fique de pé. Mas o homem tentou uma justificativa própria. Isso chama-se justiça própria. Queridos, e eu tenho um pensamento, uma concepção comigo, de que quando erramos, quando pecamos, quando vacilamos, quando caímos, quando nos sentimos derrotados, eu não tenho que dizer para Deus que eu estou, muito pelo contrário, eu tenho que correr para cima de Deus. Eu tenho que correr para os braços do meu Pai e dizer a Ele: Pai, eu preciso da sua ajuda. Eu tenho errado no decorrer de todo esse tempo, mas eu creio, por isso estou falando nessa noite. Queridos, eu creio no meu espírito que esta noite é uma noite de restauração, é uma noite de renovo na sua vida, é uma noite de renovo, de transformação nas nossas vidas. Vamos correr nessa noite para os braços do Pai. Vamos declarar a sua palavra. Deixa eu dizer para você, os seus sonhos, talvez você pense que morreu. Não morreu. Eles podem estar adormecidos, engavetados. Talvez tentaram entulhar seus poços, né, pastor?
Deus tem uma palavra de vitória para você nessa noite. E como eu creio, eu posso, feche teus olhos, debaixo da unção do Espírito Santo. O tema da mensagem, crie, por isso falei. Eu quero, em nome de Jesus, que você feche os teus olhos e creia, e tome posse dessa palavra que eu vou dizer para você aqui. Em nome de Jesus, eu quero dizer para você que o final deste resto de ano, 2023, será o melhor ano da sua vida. Eu creio, por isso eu estou falando. Eu creio, por isso eu estou profetizando. Será um ano que você vai colher como você nunca colheu na sua vida. Será um ano em que você vai achar graça. Por onde você passar, você vai achar graça aos olhos das pessoas. 2023, as plantações serão abundantes, as colheitas serão sobrenatural abundantemente na sua vida. Eu creio, por isso eu profetizo isso na sua vida. Coisas que você espera há muitos e muitos anos que aconteça. Portas que nunca se abriram, estão se abrindo hoje para você em nome do Senhor Jesus. Eu quero profetizar, como eu creio, por isso estou profetizando. A Bíblia diz que você terá para emprestar e não pedirá emprestado. Eu creio que você vai ter saúde como você nunca teve na sua vida. E eu creio que você vai transbordar da presença de Deus sobre a sua vida. Que toda a sua casa será salva. Quantos creem, diga amém. Vamos adorar o Senhor? Adore o Senhor.